A brisa morna de Salvador entrava pela varanda da opulenta suíte presidencial, trazendo consigo o cheiro de sal e o som ritmado das ondas quebrando na areia da praia. A lua cheia pintava um caminho de prata sobre o oceano escuro, um cenário digno de um cartão postal, meticulosamente escolhido para uma lua de mel perfeita. Fernando Arantes, de pé junto à janela, observava a vista com um sorriso contido de satisfação. Aos 42 anos, ele era um homem que orquestrava a realidade à sua vontade, e aquela noite não seria diferente. Ele via aquele cenário não apenas como um momento romântico, mas como a moldura perfeita para a sua mais nova e valiosa aquisição, a jovem e pura Júlia, agora sua esposa. Para ele, o amor era mais um bem a ser possuído, e aquela noite seria a confirmação de sua posse. Júlia, por sua vez, parecia uma figura deslocada em meio a tanto luxo. Sentada na beirada da cama imensa, vestindo uma camisola de seda que claramente a deixava desconfortável, ela olhava para as próprias mãos que se apertavam nervosamente em seu colo. Seus olhos castanhos, normalmente tão cheios de luz e sinceridade, estavam opacos, perdidos em algum lugar distante. Fernando se virou, caminhando em sua direção com a confiança de um homem que nunca ouviu a palavra não como resposta definitiva. Ele se ajoelhou à sua frente, o tecido caro de sua calça se amassando no tapete felpudo, e ergueu o queixo dela com delicadeza. Ele sorriu, um sorriso praticado, e se inclinou para beijá-la, um gesto que deveria selar a união, mas que se tornou o estopim de uma crise silenciosa e devastadora. No instante em que seus lábios buscaram os dela, a reação foi sutil, mas inconfundível. Júlia se encolheu, um movimento quase imperceptível, mas carregado de uma recusa visceral. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela lutava para não derramar, e um pequeno soluço escapou de sua garganta. Ela virou o rosto, o corpo tenso como uma corda prestes a arrebentar. Para Fernando, aquele gesto foi mais chocante do que um grito. O silêncio dela era uma barreira impenetrável. Ele, que comprava empresas, que dobrava concorrentes, que tinha o mundo a seus pés, foi parado por uma lágrima. O ego dele, blindado por anos de sucesso e poder, sofreu uma fissura. O som das ondas, antes romântico, agora soava como uma zombaria distante na quietude gelada que se instalou entre eles. Fernando se afastou, não com raiva, mas com uma frieza que era sua defesa natural contra qualquer sentimento que não pudesse controlar. Ele se levantou e caminhou de volta para a varanda, dando as costas para a mulher que deixara encolhida na cama. A confusão era uma tempestade em sua mente. Ele havia lhe dado tudo: o casamento dos sonhos, uma vida de luxo, presentes que ela jamais poderia imaginar. O que mais poderia faltar? Ele não conseguia compreender que o problema não era o que ele podia oferecer, mas o que ele exigia em troca. Naquele quarto, o abismo entre seus dois mundos nunca pareceu tão grande. É em momentos assim, de silêncio e incompreensão, que as histórias mais profundas começam a ser contadas. Se a jornada de Júlia e Fernando já tocou você, considere se inscrever. É esse apoio que nos permite continuar compartilhando relatos de corações que precisam ser ouvidos. A noite em Salvador se arrastou em um silêncio denso e pesado, um vácuo onde antes havia a expectativa de uma celebração. Fernando permaneceu na varanda, o charuto caro esquecido entre os dedos, enquanto a fumaça se dissipava na brisa salgada. Ele tentava processar a recusa de Júlia não como uma ofensa, mas como um enigma complexo que sua mente analítica não conseguia decifrar. Ele repassava cada presente, cada jantar, cada palavra de afeto calculada, buscando o erro em sua estratégia. A verdade, no entanto, era que ele nunca havia tido uma. Ele tratou a conquista de um coração como a aquisição de um novo empreendimento.
E agora, diante do primeiro obstáculo real e humano, sentia-se completamente desarmado. Aquele poder que o definia no mundo dos negócios era inútil ali. Naquele quarto de hotel luxuoso e frio, Júlia, por sua vez, continuava encolhida na cama, as lágrimas finalmente rolando silenciosas por seu rosto. Cada fibra de seu ser gritava contra a situação. O luxo ao seu redor parecia uma gaiola dourada, e a seda da camisola, um disfarce que não lhe pertencia. Ela não sentia repulsa por Fernando, o homem, mas pavor daquela situação, daquela expectativa que pesava sobre ela como uma mortalha. Ela se sentia uma fraude, uma menina simples fingindo ser uma mulher sofisticada que jamais seria. Seu mundo era o da cafeteria Flor do Dia, do cheiro de café coado e do som da risada de sua irmã. Aquele universo de opulência e formalidade era estranho e assustador. E a intimidade que ele esperava parecia a fronteira final que ela não tinha coragem de cruzar, temendo se perder para sempre. Finalmente, movido por um impulso que não vinha da razão, mas de uma preocupação genuína que brotava em seu peito endurecido, Fernando voltou para dentro do quarto. Ele não se aproximou com a arrogância de antes, mas com uma hesitação que lhe era estranha. Sentou-se na poltrona em frente à cama, mantendo uma distância respeitosa, e a observou por um longo momento. O som do seu choro contido era a única coisa que quebrava o silêncio. "Júlia", ele disse, a voz mais baixa e suave do que ele mesmo esperava. "Eu não entendo. Por favor, me ajude a entender o que eu fiz de errado." A pergunta não era uma acusação, mas um pedido de ajuda, a primeira vez em anos que ele admitia não ter todas as respostas. Com a voz trêmula, embargada pelo choro, ela começou a desvendar a sua história. Contou que nunca tivera tempo para namoros ou paqueras. Desde a morte do pai, sua vida se tornara uma maratona de responsabilidades. O dinheiro que ganhava na cafeteria ia quase todo para os remédios caros de sua mãe, que sofria de uma doença crônica, e para os estudos de sua irmã mais nova, em quem depositava todas as esperanças de um futuro melhor. Ela descreveu os dias em que chegava em casa com o cheiro de café impregnado na roupa, cansada demais para sonhar, e as noites em que estudava manuais de enfermagem para ajudar a cuidar da mãe. Ela confessou que ele era o primeiro homem que a olhara de verdade, que a fizera se sentir vista e que o amava por isso. A confissão dela o atingiu como uma onda. Não era a revelação de sua inexperiência que o chocou, mas a pureza avassaladora de sua dedicação. Ele, que vivia cercado por pessoas que mediam o valor umas das outras por cifras e contatos, estava diante de alguém cuja riqueza era imaterial, forjada no sacrifício e no amor incondicional. Ele percebeu que a hesitação dela não era uma rejeição a ele, mas um medo de entregar a única coisa que ainda era inteiramente sua, sua inocência. Naquele instante, a armadura de cinismo de Fernando começou a trincar. Ele não sentiu impaciência ou frustração, mas uma onda de ternura e um desejo feroz de proteger aquela alma tão rara e preciosa que o destino colocara em seu caminho. É impressionante como um momento de vulnerabilidade pode redefinir tudo, não é mesmo? Se a força que existe na pureza de um coração, como o de Júlia, também te emociona, eu peço que você se inscreva aqui. É o seu apoio que nos permite continuar trazendo histórias que precisam ser contadas. De volta ao Rio de Janeiro, a mudança na dinâmica do casal era palpável, mas invisível para o mundo exterior. Fernando trocou a suíte presidencial de Salvador por uma paciência que ele mesmo desconhecia. Ele a cortejava de novo, mas desta vez com gestos simples. Trazendo seu café da manhã na cama, ouvindo suas histórias sobre os clientes da cafeteria, ou simplesmente segurando sua mão enquanto caminhavam pelo Jardim Botânico, o lugar onde tudo começou. Ele estava aprendendo a linguagem dela, uma linguagem feita não de presentes caros, mas de tempo, atenção e cuidado.
Para Júlia, cada um desses gestos era um bálsamo, curando o medo e a inadequação e fazendo o amor florescer em um terreno seguro e fértil. Contudo, o mundo de Fernando não era um jardim. Era uma selva de concreto e vidro, habitada por predadores sociais. Seus amigos e familiares viam Júlia com desconfiança, seus olhares afiados a dissecando em cada evento. Para eles, ela era a golpista da cafeteria, a garota simples que dera o bote em um dos solteiros mais cobiçados da cidade. Os comentários eram sussurrados, mas chegavam aos seus ouvidos como gritos. De onde ele tirou essa aí? E ela não sabe nem segurar a taça direito. Quanto tempo até ela mostrar as garras? Júlia, acostumada com a calidez e a simplicidade de seu bairro, sentia-se como um pássaro exótico em uma gaiola de cobras, cada interação a encolhendo um pouco mais. A primeira prova de fogo veio durante um jantar íntimo na casa de um dos sócios de Fernando. Uma ex-namorada dele, uma socialite de sobrenome tradicional e sorriso venenoso, fez questão de sentar-se ao lado de Júlia. Com uma falsa simpatia, ela começou a fazer perguntas que eram, na verdade, pequenas humilhações disfarçadas. Querida, mas que vestido adorável! É de alguma grife nova que não conhecemos? Júlia, vestindo um modelo simples que ela mesma havia comprado em uma loja de departamento, sentiu o rosto queimar. Fernando percebeu a maldade no ar, mas, preso às convenções sociais que sempre dominou, apenas lançou um olhar de reprovação à mulher, uma defesa sutil demais para proteger o coração ferido de sua esposa. Aquele incidente despertou em Fernando o seu próprio conflito adormecido. Anos atrás, ele havia sido traído por uma mulher que amava, uma mulher que o abandonou assim que encontrou alguém mais rico, levando consigo uma parte considerável de sua fortuna e toda a sua confiança no amor. Aquela ferida o tornara cínico, o ensinara a ver relacionamentos como transações para se proteger. Agora, ao ver os olhares de desprezo direcionados a Júlia, uma parte sombria de sua mente, a parte ferida, se perguntava se eles não estavam certos. Ele lutava contra essa desconfiança, pois seu coração sabia que Júlia era diferente. Mas o veneno do passado era um fantasma difícil de exorcizar. Júlia, por sua vez, travava sua própria batalha interna. Ela amava o Fernando que conhecia nos momentos de quietude. O homem que ria de suas piadas e que a olhava com uma ternura que desmentia sua fama de impiedoso. Mas ela odiava o mundo que vinha com ele. Sentia-se inadequada, ignorante e constantemente julgada. A saudade de sua vida simples, do abraço de sua mãe e das conversas com sua irmã era uma dor física. Em noites de insônia, no quarto gigantesco e silencioso do apartamento de Fernando, ela se perguntava se pertenceria àquele lugar algum dia, ou se o amor deles, por mais genuíno que fosse, seria forte o suficiente para sobreviver à pressão de dois mundos tão distintos. Numa tarde de domingo, a tensão entre eles atingiu um ponto crítico. Depois de mais um almoço familiar desastroso, onde fora tratada com fria condescendência, Júlia se trancou no quarto. Fernando a encontrou sentada no chão, abraçada a uma pequena caixa de madeira. Dentro havia fotos antigas, ela e a irmã na praia, sua mãe sorrindo antes da doença, seu pai. Eram as relíquias de uma vida que parecia cada vez mais distante. Ele se sentou ao seu lado, em silêncio, e em vez de oferecer soluções ou palavras vazias, apenas pegou a mão dela e a segurou com firmeza. Naquele toque, sem nenhuma palavra, ele transmitiu tudo. Eu estou aqui, eu vejo você. Nós vamos passar por isso juntos. E pela primeira vez, ela acreditou que talvez, apenas talvez, eles conseguissem. O salão de festas do Copacabana Palace brilhava com um luxo quase ofensivo. Um mar de cristais, sedas e sorrisos calculados. Era a noite da grande gala anual das empresas Arantes, o ápice do calendário social carioca.
Júlia, em um vestido azul profundo que Fernando escolhera, sentia cada olhar como uma agulha. Foi então que Verônica, a ex-namorada de Fernando, uma mulher esculpida em desprezo e privilégio, se aproximou com um sorriso afiado. Na frente de um pequeno círculo de convidados influentes, ela tocou o ombro de Júlia e disse, com uma falsa doçura que cortava como vidro: "Querida, você deve se sentir tão deslocada. É preciso uma vida inteira para aprender a navegar nestas águas, mas não se preocupe. O encanto da novidade sempre passa." A humilhação foi pública, precisa e brutal. O sangue fugiu do rosto de Júlia, as lágrimas ardendo em seus olhos enquanto ela se virava e corria para fora do salão, deixando para trás um silêncio constrangedor. Um silêncio gelado se instalou no grupo, quebrado apenas pelo riso contido de Verônica. Os olhos de Fernando, no entanto, não estavam nela. Eles seguiram a figura de Júlia desaparecendo pela porta, e algo dentro dele, uma estrutura antiga e endurecida, finalmente se partiu. Ele não sentiu raiva, mas uma clareza avassaladora. Aquele mundo que ele construiu, com suas regras cruéis e alianças frágeis, acabara de ferir a única coisa pura que ele possuía. Sem uma palavra para seus convidados, ignorando os sócios e os olhares chocados, ele atravessou o salão com a determinação de um homem em chamas. Subiu os degraus do pequeno palco, pegou o microfone da mão do mestre de cerimônias e esperou o silêncio se tornar absoluto. Naquele instante, o magnata morreu para que o homem pudesse nascer. "Boa noite a todos." Ele começou, sua voz ressoando com uma calma que desmentia a tempestade em seu peito. "Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, que representam o auge do sucesso em nossa sociedade. Eu vivi a maior parte da minha vida perseguindo esse sucesso, acreditando que ele se media em contratos assinados, em torres de aço e vidro, em contas bancárias com muitos zeros. Eu construí um império, mas vivia em um profundo estado de pobreza, uma pobreza de espírito, de conexão, de verdade." Ele fez uma pausa, seu olhar varrendo a multidão atônita. "Eu não sabia o que era riqueza até conhecer a minha esposa. Eu não sabia o que era integridade, lealdade ou amor incondicional. Eu aprendi sobre o valor de um ser humano não nos conselhos de administração, mas na simplicidade de uma pequena cafeteria." Seu olhar se tornou mais intenso, a voz ganhando uma força que vinha da alma. "Alguns de vocês olham para ela e veem uma menina simples. Talvez a chamem de ingênua, e é verdade. Ela é ingênua, a maldade, a cobiça, a ideia de que uma pessoa vale pelo sobrenome que carrega. Ela me ensinou que a verdadeira força não está em humilhar os outros, mas em estender a mão. Ela me ensinou que o amor não é uma transação comercial, mas uma entrega." Ele olhou diretamente para o grupo onde Verônica estava, agora pálida. "Então, que fique claro para todos. Minha maior realização, meu ativo mais valioso. Minha maior fortuna não está nos meus edifícios ou nas minhas ações. Está no coração puro e corajoso da mulher que vocês acabaram de ofender." Ele colocou o microfone suavemente no pedestal e desceu do palco, caminhando para fora do salão, deixando para trás o império que construiu em busca da única coisa que realmente importava. Ele a encontrou no jardim, encolhida em um banco de mármore, o choro convulso sacudindo seus ombros. A lua cheia iluminava as lágrimas em seu rosto. Fernando se sentou ao seu lado, não a tocou de imediato, apenas ofereceu sua presença silenciosa. Quando ela finalmente o olhou, ele viu a dor profunda da inadequação em seus olhos. "Me perdoe, Júlia," ele disse, a voz embargada. "Não por ela, por mim, por ter te trazido para este mundo sem te preparar, por ter falhado em te proteger,
por ter permitido que a escuridão do meu passado tocasse a sua luz. Ele pegou a mão dela, o toque firme e desesperado. A verdade é que eu passo todos os dias com um medo aterrorizante de não ser digno de você. É você quem é boa demais para mim, e não o contrário. Naquela confissão, naquela troca de vulnerabilidade sob o céu estrelado, eles não eram mais o bilionário e a moça simples. Eram apenas duas almas, finalmente iguais, encontrando um lar uma na outra. Aquela noite no jardim não marcou o fim de algo, mas sim o verdadeiro e humilde começo de tudo. Eles não voltaram para o apartamento de vidro e aço, um mausoléu de luxo e solidão. Em vez disso, Fernando, com uma determinação silenciosa, colocou à venda aquele símbolo de sua antiga vida. Eles se mudaram para uma casa espaçosa, mas acolhedora, com um jardim onde a mãe de Júlia podia tomar sol e uma cozinha grande o suficiente para as risadas e os bolos de sua irmã. A distância entre os mundos foi desfeita não com grandes gestos, mas com a simplicidade do cotidiano. Fernando aprendeu a apreciar o som de uma família real, o cheiro de café coado pela manhã e a paz que vinha não de dominar o mundo, mas de pertencer a um pequeno e amoroso canto dele. Fernando não apenas mudou de endereço, ele mudou de propósito. Usando sua vasta fortuna e sua rede de contatos, ele criou algo que ecoava a essência de Júlia, a Fundação Flor do Dia. O projeto não era uma caridade fria e corporativa, mas um viveiro de oportunidades, oferecendo bolsas de estudo e qualificação profissional para jovens de comunidades que, como Júlia, possuíam talento e determinação, mas careciam de recursos. E à frente de tudo, como diretora executiva, estava ela, Júlia, que antes servia café com um sorriso tímido. Agora viajava o país, conversando com jovens, ouvindo suas histórias e oferecendo-lhes a mesma mão que um dia a ergueu. Sua empatia se tornara sua maior ferramenta, e sua história, a maior inspiração para todos que a ouviam. A transformação era visível em ambos. A menina que se encolhia em jantares de gala agora discursava em auditórios com uma autoridade que não vinha da arrogância, mas da alma. Ela nunca perdeu sua doçura, mas a revestiu com uma confiança inabalável, a confiança de quem encontrou seu lugar no mundo não por se adaptar, mas por transformá-lo ao seu redor. Fernando, por sua vez, encontrou uma nova forma de poder. Ele, que antes media o sucesso em metros quadrados e cifras, agora o encontrava no brilho dos olhos de um jovem que recebia uma bolsa de estudos, ou no abraço agradecido de uma mãe. Ele se tornou o coadjuvante orgulhoso da jornada de sua esposa, entendendo finalmente que a maior riqueza não era ser admirado, mas sim admirar profundamente alguém. Anos mais tarde, na inauguração de um centro técnico construído pela Fundação, eles assistiam de mãos dadas enquanto a primeira turma de formandos jogava seus capelos para o alto. A irmã de Júlia, agora uma arquiteta de sucesso, havia projetado o prédio. Sua mãe, com a saúde estabilizada, aplaudia na primeira fila. Naquele momento, cercados pela vida que haviam construído juntos, o luxo do Copacabana Palace parecia uma memória distante e insignificante. O verdadeiro legado deles estava ali, no futuro que ajudavam a florescer. Histórias como a deles nos lembram que a maior transformação começa por dentro. Se este relato tocou seu coração, sua inscrição é o que nos dá força para continuar buscando e compartilhando a luz que existe em cada jornada.